E a... Bom dia, Juliana. Dia. Então vamos todo mundo aterrissando. Bem-vindo, Kleber. Todo mundo garante que Obrigado. você está com o seu centro, sua bolha de espaço pessoal, a sua corda de aterramento, sua espada da clareza. Se você já colocou seu gremlin na coleira, o seu gremlin na coleira. E como um convite extra para todo mundo que quiser aparar esse espaço junto comigo, você instala o seu clicker e você cria um cubo de trabalho em volta de todos nós, em volta desse nosso ambiente, de todo mundo que está nesse Zoom e de todo mundo que está assistindo a gravação, para ser um ambiente de trabalho para essa invenção, para essa descoberta dessa nova educação que a gente está descobrindo. Todo mundo aqui assistiu a gravação do primeiro encontro, certo? Alguém não assistiu? A não ser que alguém já tenha participado dele inteiro primeiro, é claro. Ok, tá, maravilha. Então vamos lá, partimos a partir dali. Antes de mais nada, alguém tem alguma coisa que quer trazer, que gostaria de falar, que precisa comentar, de como foi a semana, de algo muito vivo, borbulhante que precisa ser trazido nesse momento? Eu queria só te desejar os parabéns, porque eu vi que foi seu aniversário ontem. Então, Sim, parabéns. Que gratidão, seja um Juliana. novo ciclo cheio de lindas coisas aí para você. Gratidão. Foi maravilhosa a celebração. Grato. Mais alguma coisa? Algo vivo, algo borbulhante? Eu quero trazer um comentário. Uhum. Meu filho hoje tem 12 anos e eu estou conhecendo esse mundo do PM, da educação arcana, de um ano para cá, mais ou menos, até um pouco menos, não sei. Então, assim, muita coisa eu ainda me pego na cultura patriarcal, mas desde que eu venho aplicando com ele, na minha relação com ele, esses aprendizados muito mais humanos, muito mais de, como a gente falou na sessão passada, né, de somos mãe e filho, estamos em situações. A relação é diferente, mas a gente está num time. Só que a gente está cada um jogando na sua posição para fazer isso dar certo. Então, desde que eu comecei a vivenciar isso na prática, mesmo quando eu me pego fazendo algo errado e aí eu percebo e eu mudo a conduta, a nossa relação mais melhorou muito, muito. Tanto a minha com ele, quanto eu sinto que a dele com as outras pessoas. Ainda que ele não esteja aplicando claramente nada, porque eu não fico falando a ele sobre isso, eu só mudei minha conduta com ele e estou ensinando ele a fazer a mesma coisa comigo, mas eu vejo quando ele fala, não, eu não quero isso e só não quero isso, ou então, ontem minha mãe pediu para trocar com ele no lugar, né, no carro, e minha mãe ficou, não, venha para cá, ele, mas você quer vir sentar onde eu tô ou você quer só trocar comigo porque você acha que eu não quero? E assim, para ele já ter essa clareza com 12 anos, para a gente que vivia em um outro local, em uma outra cultura, para mim, para ele, eu fiquei muito feliz de ver ele se posicionar, ele se ouvir. Fico muito feliz. Então, para mim, está sendo um espaço muito bom já há um tempo, mas encontrar vocês para a gente conversar sobre isso, a gente ter essas descobertas, para mim, está sendo muito valioso. Hum. Legal. Que máximo. Que máximo. Legal. Vamos lá, então. Algumas fizeram anotações de perguntas que surgiram, certo? Coisas que a gente não abordou no último espaço. Minha proposta é a gente começar adentrando, navegando e explorando essas perguntas. Quem que fez essa lista mesmo? Tá aqui presente a pessoa, por si acaso? Era. Eu acho que era a Fabi, né? Que Não, ia fazer. a lista de perguntas não. Acho que você Ah, era. você. Você tinha algumas perguntas, né, Ju? E tinha outras pessoas que Eu tinham mais. tinha, eu tinha anotado uma pergunta assim. Tô achando ela aqui, peraí, tá? Ah, eu posso fazer já? Sim. Eu tenho uma, então. Que eu anotei até aqui gatilhos, né? Então a minha pergunta é assim: como que a gente faz, né, para acalmar ou neutralizar os meus gatilhos para eu poder ajudar a criança no momento de intensidade de sentimento dela, né?
Então, para mim, esse para mim é a grande dúvida, porque a criança está vivendo lá uma emoção que ela às vezes até nem sabe nomear, às vezes ela sabe nomear, mas não sabe navegar ainda. Como é que eu faço para que aquilo não ative nenhum gatilho meu? Porque eu sinto que às vezes os meus gatilhos eles são ativados a partir desse lugar, sabe? Quando a Então, criança está como é que eu sentindo posso me coisas. manter neutra? Uhum. Você diz que quando a criança está sentindo coisas, os seus gatilhos são ativados. Nesse sentido. Quando a criança está, por exemplo, num momento de raiva, num momento de birra, num Uhum. momento de. Nesses momentos assim, que às vezes eles se descontrolam, né? Que são E você, vários. uhum. Você fica engatilhada, você diz, com emoção ou com sentimentos? Deles, Não, seus. Você fica engatilhada e em você nasce. Quando você fala fica engatilhada, você quer dizer que você está sentindo sentimentos sobre, ou você quer eu dizer que você está sentindo emoções? Eu acho que se eu tivesse só sentindo sentimentos, tipo assim, eu estaria num lugar de uma posição mais neutra. Eu estaria conscientemente sentindo o que eu tô sentindo, tipo, ou raiva, ou medo daquele momento, e eu conseguiria ainda agir com neutralidade. Mas eu observo que eu não consigo, muitas vezes, agir com neutralidade, entendeu? Eu vou para um lugar que eu não gostaria de estar. Hum. Os sentimentos, eles não necessariamente sempre vão chegar mágicos já e são conscientes. Sentimentos, eles podem ser conscientes ou inconscientes. Então, eu posso sentir um sentimento que é sobre o presente, não é uma emoção, e eu posso agir inconscientemente a partir dele. Ele pode vir de uma história inconsciente, ele pode vir de um baixo drama. Então, por exemplo, você pode pisar no meu pé e eu sentir tanto por cento de raiva por causa disso. E aí, mesmo que não é uma emoção, eu posso agir inconscientemente com essa raiva. Eu posso ficar irritado com você, posso começar a criar ressentimento, posso querer te empurrar para longe, posso ficar estressado, posso. Então, sentimentos, eles ainda podem ser conscientes ou inconscientes, né? Não só emoções que vão, sei lá, ter consequências que a gente não gosta. Então, nesse caso, você acha que são emoções ou sentimentos que você vive nessas circunstâncias? Então, sentimentos, é esse exemplo aí que você deu. Sentimentos inconscientes. Sentimentos inconscientes, isso aí. Uhum, Que em terapia, né? Hoje, por exemplo, em terapia, eu descubro que existe um ponto de origem de criação disso, entende? Então, de alguma forma, isso também me remete a algum lugar e talvez esse seja um disparador, entendeu? De uma reação inconsciente. Então, a utilização do sentimento é inconsciente, completamente. Se isso uhum, está atrelado a uma emoção ou não, não acho que são 100% das vezes que estão atrelados a uma emoção. Eu acho que uhum, outros momentos sim estão atrelados a uma emoção. Mas sim, a consequência, o fim da linha é que eu estou reagindo de uma maneira inconsciente que eu não gostaria de estar, entendeu? Eu uhum. gostaria de estar de uma maneira neutra, amparando o espaço, fazendo distinções, podendo trazer para eles autorregulação, mas às vezes a desregulação deles me causa desregulação. Você se causa, você quer dizer, desregulação com a autorregulação deles. É, Desregulação, ok, legal. É só trazendo essa diferença de palavras porque elas definem o contexto que a gente está, né? Se a gente está num contexto onde alguém pode causar na gente desregulação, então é um contexto de menor responsabilidade. Se a gente adentra nesse campo de responsabilidade radical, é o experimento de dizer eu me causo perante essa circunstância, né? O... Tá, que legal, interessante. Existem duas camadas, como eu vejo, Ju, que a gente pode. Eu tô pulando aqui em cima do barco, gente, trazendo coisas, mas se alguém tiver outras coisas também, vocês simplesmente pulam no barco e trazem. Esse é um espaço de descoberta pra gente descobrir novas coisas, não é só eu que preciso falar aqui, tá? Mas quando você fala, vem duas coisas na minha cabeça, Juliana. Primeira existem duas fases de sentimentos na descoberta do possibility management até agora. É fase um e fase 2. A fase um é sobre aprender a sentir e aprender a usar eles conscientemente. Então você está sentindo alguma coisa,
sobre o que aconteceu. A criança fez algo, agiu de alguma forma, começou a fazer uma birra, começou a fazer uma manha, começou a não ser racional, ou não entender o que você está dizendo, por mais que o que você está dizendo faz sentido. E aí você sente tristeza, você sente raiva, sentimento sobre isso. E a fase um é você aprender a sentir e a usar esse sentimento conscientemente. Então, ok, estou com raiva, vou aplicar um pequeno limite com a criança. Estou com medo, vou pensar um jeito de que eu posso fazer. Eu estou com raiva, vou perceber que algo é importante para mim e vou tomar uma ação para isso. Ou estou com tristeza, e vou criar um acordo, vou fazer alguma coisa, vou tomar uma decisão. Então, você usa ele para fazer coisas conscientemente. Essa é a fase um dos sentimentos. Você aprende a sentir os sentimentos e você aprende a utilizar eles conscientemente. A ideia não é ficar em fase um para sempre. Porque tem a fase 2, mas você não pode pular para a fase 2 sem primeiro fazer a fase um. Então é uma dancinha de você entender quando você pode começar a praticar e experimentar com a fase 2. A fase 2 dos sentimentos, ela é a compreensão de que sentimentos nascem de histórias. E a gente cria as histórias. Então, por exemplo, quero fazer um experimento com alguém aqui. Quem quer fazer esse experimento? Quem topa? Sentimentos nascem de histórias ou emoções nascem de histórias? Vamos chegar ali já. Vou fazer o experimento e você vai conseguir entender o que eu tô falando. Quem quer fazer o experimento comigo? Eu posso? Maravilha. Tem uma caneta aí? Não. Tem algum objeto perto de você? Tem uma garrafa de água? Legal. Pega essa garrafa, mostra pra gente, fica mostrando. E eu quero que você sinta tristeza e me diz por que você sente tristeza sobre essa garrafa. Pode ser pequena porcentagem de tristeza. Eu sinto tristeza porque ela tá metade vazia. Hum, ok. Agora eu quero que você me diga por que você sente raiva com essa garrafa. Eu sinto raiva porque ela caiu no chão uma vez e caiu um pedaço daqui que tá na estante da minha casa e eu quero consertar há muito tempo e eu sinto raiva porque eu quero muito consertar isso. Hum. Medo. Por que eu senti medo sobre essa garrafa? Eu sinto medo. Eu tenho medo que essa parte de bambu aqui fique podre um dia e eu tenha que jogar a garrafa. Hum. Uhum. E alegria. Por que eu senti alegria com essa garrafa? Sinto alegria porque ela sacia a minha sede, a água que eu carrego dentro. Hum. Mais uma vez, tristeza. Por que eu senti tristeza com essa garrafa? Sinto tristeza porque ela caiu no chão várias vezes e fez amassados que não vão sair. Hum. É. Gratidão. Então você sente tristeza porque ela caiu no chão várias vezes e fez amassados que não vão sair. Sente medo porque a tampa de bambu pode estragar e você pode precisar ter que jogar a garrafa inteira por causa que a tampa estragou. Sente raiva porque você quer consertar, ela tem um tempo e ainda não consertou. Também sente tristeza porque ela tá meio vazia. Todos esses são sentimentos genuínos, baixa intensidade. Ela não estava chorando, não estava gritando, porque não eram uma alta intensidade, mas eles são genuínos. Vocês conseguiram ver, né? Vocês conseguiriam, Uhum. obviamente, se pegar sentindo 2% de tristeza, 3% de tristeza, 4% de tristeza por causa disso, aquele medo, medo por causa da tampa estragar e perder a garrafa. Quem? Mas ela acabou de inventar essas histórias. Ela não tinha elas antes. Ela acabou de fazer, inventar da cabeça dela. E esse inventar trouxe sentimento, trouxe coisas. Então, existem ciclos, como etapas no processo de sentir. Muitas vezes parece que a gente sente e depois a gente cria histórias sobre o que a gente está sentindo. E isso não é completa, isso não é errado, não é falsa essa afirmação. Mas como eu percebo, é que a gente cria história, sente e às vezes depois cria história de novo sobre o que está sentindo. E aí sente mais sobre essa história que a gente criou e cria mais história sobre o que a gente está sentindo. Então às vezes entra num loop, mas a fase 2 ela é a distinção, ela é a descoberta que quem vem primeiro não é o sentimento, mas é a história. A história que a gente cria sobre algo vem antes do sentimento. E aí vem o sentimento, e aí depois a gente cria histórias sobre aquilo.
É claro que essa história primeira, que ela pode levar a certos sentimentos, ela pode ser muito sutil, ela pode ser muito rápida, ela pode ser muito pequena. Pode ser uma história como eu não entendo o que está acontecendo ali, ou uma história sobre o que que é aquilo, aquilo é um pouco estranho, sabe? Pequenas histórias que aumentam e às vezes entram num ciclo retroativo. Eu tenho uma história, um sentimento, mais uma história em cima desse sentimento, ele aumenta um pouco a camada, mais uma história em cima da camada que aumentou, ela aumenta um pouco a intensidade. É assim que ele vai aumentando de intensidade também, o sentimento, num processo de sentimento, história, sentimento, história, sentimento, história, sentimento, história. Mas a história ela vem antes. E essa é a fase 2. É quando eu escolho que eu vou assumir responsabilidade também sobre as histórias que eu crio. Então, como eu estava voltando para o que eu estava falando com você, Juliana, é que criança faz algo, e se eu estou em fase um dos sentimentos, aprender a sentir, eu posso usar, ver o que eu estou sentindo e utilizar isso da melhor forma possível, forma mais consciente, usando isso como autodrama. Na fase 2 de sentimentos, a criança fez algo e eu vou tomar responsabilidade radical pela história que eu crio sobre o que está acontecendo. Antes mesmo de sentir algo, para depois escolher o que que eu vou fazer sobre esse algo que eu estou sentindo. Entende? Então, um exemplo disso mais prático. Vou repetir, tá? Que eu acho que algumas pessoas precisam aterrissar mais uma vez. Fase um de sentimentos, a criança fez algo e eu estou, só para checar, que duas pessoas aqui que poderiam tomar anotações durante o que a gente está fazendo, para depois ir para o Word, podem levantar a mão. Dri, Kleber, se for mais de duas também pode, sem problemas. Mas anotam ela de um jeito que consiga depois passar para o computador. Bom? Israel, Sim. eu tenho só uma sugestão com relação a isso. Eu sei que é muito precioso ter as anotações dos insights Uhum. que as pessoas tiveram, mas o Zoom, ele tem uma ferramenta de inteligência artificial que ajuda muito também a compilar os dados principais daquela reunião para a gente não Uhum. esquecer de nada. É, eu não sei de quem, eu esqueci de quem é a ferramenta aí do Zoom, mas é uma ferramenta de IA que a gente só dá um clique e ela vai anotando. Isso, exatamente. Essa aí já está É? sendo transcrita. Legal. Isso ajuda muito. Tá bom. Então tá certo. É isso. Fechou. Isso. Tá bom. Tá. Tá indo, né? Tá bom. Então, repetindo mais uma vez. Fase um de sentimentos, a criança faz algo, eu sinto algo sobre isso e eu aprendo a navegar meus sentimentos. Como eu uso meus sentimentos para criar autodrama ao invés de baixo drama. Lembrando, baixo drama é isso não deveria ter acontecido, e aí você começa a sentir raiva, medo, tristeza e alegria a partir do lugar de que isso não deveria ter acontecido, isso é errado, não poderia ser assim, e aí você ataca as pessoas, vai contra as pessoas, tenta se vingar por elas fazerem você sentir. E autodrama é estou sentindo algo, o que que eu posso criar com isso? Como eu posso criar o que eu me importo? O que revela aqui que eu realmente ligo para, que eu realmente me importo por e como eu posso usar isso? Então, autodrama e baixo drama. Fase 1 de sentimentos, criança faz algo, eu sinto algo, eu faço autodrama com o que eu tô sentindo. Fase 2 de sentimentos, a criança faz algo, eu assumo responsabilidade sobre a história que eu crio sobre o que a criança está fazendo. E aí, depois da história que eu crio, vem sentimento sobre isso, e aí eu uso eles conscientemente. Então, é mais uma camada mais profunda. Por quê? Porque às vezes você vai fazer até um autodrama com os seus sentimentos, que é tipo colocar um limite, mas que no fundo ele é desnecessário, porque a história que você usou no começo para sentir essa raiva não é uma história empoderadora, ou não é uma história realmente que vai te ajudar, ou te apoiar, ou ajudar ou apoiar o desenvolvimento da criança. Então, assumir responsabilidade sobre as histórias que você cria é muito importante. Um exemplo prático disso, já trabalhei com algumas mães que tinham essa história, e assim, reforçando, né? Eu fiz esse convite na primeira vez. É um assunto delicado, sensível, mas eu convido vocês a olharem de cabeça aberta para isso. Para isso que eu estou trazendo agora, porque já teve muitos resultados com outras pessoas. Que aí já trabalhei com muitas mães que chegam com a história do sobrecarregado. Eu tô sobrecarregada, isso é demais, isso não dá para mim, eu tô sobrecarregada. E essa história, ela não é empoderadora. Ela não é empoderadora para você, para a criança, para a situação, para a perspectiva. Não quer dizer que você tem que fazer tudo sozinha, porque a história não é empoderadora. Não, você pode criar uma história de pedir,
colocar mais a espada na clareza, ser mais firme no pulso com quem também é amparador de espaço da criança, para dividir as tarefas, ou usar toda a sua raiva, seu medo, sua tristeza para conseguir um time, para criar rede de apoio, para criar comunidade, para criar um ambiente onde você consegue nutrir dos seus corpos e ainda assim estar com a criança. Mas a história em si do Eu Tô Sobrecarregada, ela não é empoderadora. Ela atrapalha. Primeiro, ela cria uma onda de raiva e de medo e de tristeza para você, sobre você, que muitas vezes vai para um lado inconsciente e aí fica travada num grande baixo drama sobre isso, sobre estar sobrecarregada, e um baixo drama com as outras pessoas, e um baixo drama com a ambiente, e aí um baixo drama com a criança. Que a criança começa a sentir isso, de que a criança é um peso, de que a criança é um fardo, de que a criança. E ela começa a guardar isso para ela nos pequenos comentários, pequenas formas que isso vai se apresentando e se colocando. Então, uma outra. Então, esse é um exemplo, por exemplo, de um momento onde, Juliana, você sentiria algo, por exemplo, estou sobrecarregada. E aí você sente tristeza, raiva e medo. E aí você pode, na fase um aprender a usar eles conscientemente para tomar ações, mas na fase 2 você pode escolher que história você usa. Um exemplo desse trabalho de escolha de histórias que eu fiz com outra mãe é adicionar a história de o que eu chamo de ultraparentalidade, que é esse conceito do ultratriatlon ou da ultramaratona, que é quem faz ultramaratona ou quem faz ultratriatlon são pessoas que fazem esportes a um nível absurdo, né? A pessoa faz um Ironman por dia e por 21 dias, entende? É tipo um negócio bizarro de condicionamento físico. E da forma que essa pessoa precisa pensar para isso ser capaz, para ela não ficar no baixo drama e num pântano e poder completar isso, porque nenhum corpo está pronto para fazer isso teoricamente. Mas a pessoa faz mesmo assim. A história que ela tem que criar é que é um descanso, é que é um passeio no parque, é que isso é fácil, isso é moleza para ela, isso é a vida, isso é tranquilo, isso é um passeio. E isso faz total diferença na pessoa, no desempenho dela. Esse conceito que eu trago, que é o conceito de ultraparentalidade, que é, ok, e se ao invés de criar a história desempoderadora de que isso é demais, isso não dá, isso é sobrecarregado, isso é fácil, isso é o que eu vim fazer, isso é o meu trabalho do café da manhã, entendeu? Isso daqui é fácil, facinho. E aí isso cria é uma história que, a minha experiência, pelo menos, é que ela cria um outro, você para de fazer baixos dramas sobre as coisas. Isso cria um ambiente em você onde você para de fazer baixo drama sobre as coisas. E aí você consegue começar a conscientemente escolher fazer autodramas. Ah, preciso de um time. Vou conseguir um time. Ah, preciso clarificar os acordos que eu tenho com meu parceiro, com a minha parceira. Ah, vou clarificar os acordos. Preciso encontrar uma solução para essa coisa ou para aquela coisa. Mas essas coisas saem do lugar de encontrar soluções, de criar possibilidades. E não saem do lugar de, meu Deus, preciso de um descansinho porque eu tô sobrecarregado. Ou preciso de Mas um eu alívio. tenho uma dúvida. Sim. Aí a gente não está indo para aquele negócio do otimismo tóxico. Qual é o limiar? Peraí, rapidinho, tô só cancelando aqui uma coisa. Pronto. Você pergunta se a gente não tá indo pro otimismo tóxico. É, entende? Tipo, então qual é o limiar? Sim, é porque a coisa que não é sobre você se manipular para continuar fazendo, para enfim, continuar na situação onde você tá e só tá feliz com a situação que você tá. Não é sobre isso. Então não é tipo, ah, não, eu não estou sobrecarregado, a vida está maravilhosa e você continua fazendo tudo igual e foda-se. Não é essa a ideia. Eu não vou mais entrar em baixo drama. Então ok, isso é fácil para mim. Eu consigo. É isso. E depois disso você vê o que precisa ser feito, mas não mais um lugar de baixo drama. Então, ó, eu gostaria de ter tempo para mim meditar, gostaria de ter o tempo para mim fazer isso. Ok, como eu crio esse tempo? Como eu crio essa possibilidade? Com quem eu preciso negociar acordos, com quem eu preciso, que possibilidades eu preciso criar, que time eu preciso criar, que ambiente eu preciso criar. E aí é muito louco, porque começa a ter, ao invés de ser, existe uma distinção maravilhosa chamada diferença entre você ter conversas sobre conversas problema e conversas de possibilidade. Conversas problema é quando você fala sobre um problema. A conversa é sobre um problema, sobre encontrar um jeito para um problema. Então você fica falando de um problema. Ah, eu tenho esse problema de que eu estou sobrecarregado, de que não dá, de que tem aquilo, que tem aquilo. E aí você fica repassando o problema 1 milhão de vezes na sua cabeça. E passando a sua dia a dia repassando o problema, e você vai falar com as amigas e com os amigos, e só fica falando do problema e o problema, e sua vida fica em volta de problemas.
Agora, existe a outra possibilidade, que é uma conversa de possibilidades, que é você exterminar as conversas de problema na sua vida. Não é mais sobre conversar sobre problema, é sobre conversar sobre possibilidades. Você acorda, ao invés de pensar, ah, isso tá ruim, aquilo é um problema, você acorda e fala, o que que eu quero criar? O que eu quero fazer? E não é mais o problema de que eu não tenho tempo para meditar, é eu quero meditar, o que eu preciso fazer para isso acontecer. Não é mais o problema de que tem aquilo, aquilo, aquilo. Não é, aí não é mais o problema de que tem aquilo, aquilo, aquilo. Agora é, ok, eu quero possibilidades, eu preciso de possibilidades para isso. Como eu vou criar essa possibilidade? Como eu vou fazer isso acontecer? Então você escolhe as histórias que você cria, mas você mantém o pé na realidade para você criar o que você quer criar. E não só se conformar com o lugar onde você está, mas você escolhe aquilo que você quer criar. E assim, é extremamente relaxante o sistema. Quando você fica criando a história na sua cabeça o tempo todo, de que isso não dá, tô sobrecarregada, isso é demais, isso é impossível. E você fica criando, o sistema nervoso fica muito desgastado. É muito estressante. É muito estressante. O corpo fica, o sistema nervoso desgastado. Você está constantemente colocando esse input de informação, de energia. Então, quando você dá essa. É um passeio no parque. É um dia de descanso, é tranquilo isso, é fácil para mim. Então você relaxa o sistema nervoso. Se você quer algo diferente, quer mais tempo para meditar, quer mais tempo para fazer yoga, mais tempo para fazer qualquer coisa, você cria as possibilidades para isso, você encontra um jeito, você cria essas possibilidades, assume as Uhum. possibilidades por isso e consegue viver com o sistema nervoso mais relaxado, o que te permite criar muito mais. E talvez você descubra que tinha até coisas que você realmente conseguia e só a história estava te travando. Só e que não tinha nenhum problema para você, só essa história. E ela vai, eu dei o exemplo para isso, né, do tô sobrecarregada, mas vai para várias direções, Juliana, porque também vai para, por exemplo, a perda de paciência normalmente acontece quando a gente cria uma história antes, que é a história do, ah, não, isso é demais. Isso não dá. Pronto, quando vem essa história, é a hora que a paciência some, mas ela vem porque a gente comprou essa história, porque a gente criou essa história. E se É, vocês querem, tudo dá, Ô, tudo dá. Juliana, eu queria checar uma coisa também, que quando você estava falando, a sensação energética, assim, que eu tinha, que você falou, ah, eu queria estar mais neutra com relação à minha criança. E a sensação que me chegou, tipo, quase uma imagem, assim, que é muito idealizado, tipo, que eu percebo, assim, nas mães, é de, ai, essa criança pode estar pendurada nas cortinas que eu vou estar aqui, tipo, centrada, neutra, sem sentir nenhuma, nem nada, assim, tipo, para eu estar amparando espaço para criança. E aí eu percebo que eu entro muito nessa fantasia e eu me sinto uma merda quando eu sinto alguma coisa e quando eu expresso alguma coisa. Então tem algo sobre se permitir ser humana, porque você vai estar sentindo coisas, e daqui a pouco eu usa isso junto com a tua criança, tipo, sei lá, eu experimento, não consigo fazer sempre, mas às vezes eu experimento com a Eleonora. Sei lá, ela tá tipo raivosa, tipo, não, eu não quero entrar no banho. Aí eu falo, eu também tenho raiva de tomar banho todo dia. E aí, tipo, ela, todo dia tem que tomar banho. Então, usa a tua emoção, enfim, para, tipo, Uhum. amparar para a criança poder sentir, porque eu sinto que isso dá uma estrutura no corpinho delas para que elas possam sentir, porque eu acho que é sobre isso, sabe? A gente se estruturar junto para que a criança possa sentir o que ela precisa sentir. é Isso. muito bom você falar sobre isso, né? Porque a hora do banho aqui em casa com a Paola, que é a menor, essa é a hora mais desafiadora, porque coloca água na cabeça dela, ela começa a urrar. E aquilo me descompensa de uma tal maneira que, meu Deus do céu, eu quero pegar ela pelo pescoço, virar ela de cabeça para baixo e rodar, entendeu? E aí teve um dia que ela começou a gritar. Eu peguei ela pelo braço e falei assim: eu também, eu sinto muita raiva, muita, quando você faz isso. Então, eu não sei, a gente precisa criar juntas uma coisa melhor. Só que aí eu falo assim, ai caralho, eu tô indo pra um lugar que, porra, ela tem 3 anos, né? Como é que a gente vai criar juntas? Então, fico nesse conflito, entendeu? Tipo assim, não, ela é um ser, eu acredito nisso, que ela é um ser consciente, certo? Ela só tá num corpo pequenininho, mas ela é muito maior do que isso, ela é um ser gigante, né?
Então, ela também tem capacidade de criação. Não é porque ela tem 3 anos que ela não tem capacidade de criar e de me dizer o que ela prefere a isso, né? Então, eu já dei várias opções. Quer tomar banho de canequinha? Quer tomar banho de banheira? Quer tomar banho em pé, no chuveirão, no chuveirinho? O que que você quer? Não, não quero tomar banho. Essa não é uma possibilidade. Você vai tomar banho. E a gente não precisa lavar mais o cabelo todos os dias, mas pelo menos 2 vezes na semana eu preciso lavar o teu cabelo. Agora, como é que vai ser mais prazeroso pra você e pra mim? Porque assim, pra mim tá insuportável. Eu falei isso pra ela. Aí eu falo, caralho, eu tô traumatizando a criança porque eu tô falando que tá insuportável, entendeu? Então é a partir desse lugar. É que você Então, tá sim, dando. eu Você tá. desejaria não sentir, não sentir. Não vou sentir nada, porque aí eu fico neutra. E aí eu amparo espaço a partir desse lugar neutro de não sentir. Não consigo não sentir. Muito bom, Camille, que você trouxe isso, porque é isso aí. Juliana, mas quando você fala pra ela que você sente raiva quando ela faz aquilo, você vê que você tá, tipo, falando pra ela que a responsabilidade é dela. Como será que você pode tomar responsabilidade pra você dessa raiva que você sente? Porque é uma história de que você sente por que ela faz isso. Então, Exato. talvez existe outra possibilidade no meio, que é você ressignificar isso pra tomar responsabilidade pra você e aí não se ativar tanto, porque aquilo te engancha. E como será Por que você isso pode que eu não se trouxe. enganchar com uma criança de 3 anos? Então, por isso que eu trouxe aqui, para que vocês possam me dar possibilidades. Estou super aberta, porque, gente, eu preciso mesmo, entendeu? Então, essa é uma situação, né? Eu quero te falar, porque parece que tem uma reação que é desproporcional ao que está acontecendo. Tipo, velho, você quer matar a tua filha, e eu imagino que você ame muito ela. Então, Isso tem um conteúdo aí para você usar isso fora do espaço dela, sabe? Eu pedi muitos espaços de completar emoção, onde eu não voltei para minha infância. Eu usei o espaço de completar emoção só para gritar: caralho, por que que você não toma banho? Porque aí eu não projeto nela, mas eu sinto e eu expresso o que eu preciso expressar e completo sem machucar ela. E depois, se eu fiz, porque eu também já fiz isso, Juliana, tipo de perder a paciência no banho e dar um grito. Depois você pode voltar para tua criança e falar: eu sinto muito, a mamãe precisava tá regulada e eu descontei em você. Então eu quero te falar que eu tô tratando disso, que eu tô olhando para as minhas questões e eu tô aqui disponível para você, porque tipo, não é sobre ser perfeita. Porque vai acontecer esse tipo de coisas. Mas você toma a responsabilidade e, tipo, deixa isso doer, sabe? Nossa, eu fiz isso para minha filha, mas dói no lugar certo, que é o lugar da ação. De tipo, então eu vou fazer algo com isso. E não doer e ficar se sentindo, nossa, que mãe de bosta que eu sou, sabe? Essa é a minha possibilidade para você. Eu fiquei pensando muito sobre o que a gente falou no último encontro de estar no mesmo time. E essa semana que passou foi uma semana de experimentação e de resultados assim que me alegraram muito de ver como o que acontece quando a gente consegue realmente estar no time. E aí nessa situação, Juliana, eu penso assim, eu tipo, se você tá de um lado falando, tipo, não, eu preciso que você tome banho, e ela, tipo, eu não quero molhar a cabeça. E daí você fala, tá, mas tem o que eu quero e o que você quer, então vamos achar um meio termo. Vocês não estão no mesmo time, por mais que pareça que estão. Você só tá falando, tipo, não, eu quero do meu e você é outro, então, tipo, vocês são oposto e a gente vai achar um lugar do meio. E, nossa, acho que essa foi uma percepção que me veio, assim, nessa última semana, sabe? Porque em muitas situações eu achava que eu tava no mesmo time enquanto eu tava, tipo, negociando, sendo que é o oposto. Tipo, às vezes essa negociação é estar em times completamente separados. Então, pra mim, a diversão no momento é isso, é perceber, tipo, tá, como realmente estar no time. E eu acho que eu não tenho uma resposta pra você, porque é uma experimentação, uma aventura, assim. Mas a minha suspeita é que enquanto a gente tá defendendo com uma armadura o meu lado e a outra o lado dela, não dá pra se encontrar. Aí me pergunto como será que se encontra, né? Será que é, tipo, tirando essa armadura, conseguindo estar numa vulnerabilidade, tipo, expressar que, sei lá, quero estar junto, quero estar no mesmo time? Não sei, agora eu não tenho mais a resposta para essa parte. Mas é um questionamento. Eu quero trazer uma outra possibilidade também, que no final de semana retrasado, a gente fez a imersão aqui de mulheres, a Vera estava aqui e a gente teve uma conversa
sobre essas questões, assim, de crianças, de relação com crianças. E ela trouxe uma história justamente de uma questão de banho, né? De uma portuguesa. Ah, mãe, meu filho não quer tomar banho de jeito nenhum e eu não sei o que eu faço. Não, não. E as outras mães que estavam no time de possibilidades falaram: e se ele não tomar banho? E aí, aquela mãe, ela simplesmente não conseguia aceitar. Então, assim, quando eu escuto você falando também, preciso tomar banho hoje, eu preciso que tudo bem não lavar a cabeça hoje, mas eu preciso que você lave a cabeça 2 vezes por semana. Por quê? Precisa lavar. Porque, assim, ela trouxe num lugar que isso é cultural também. Na Alemanha, as crianças tomam banho 1 vez por semana. Então, É verdade. É para quem é... precisa lavar a cabeça. Quantas vezes precisa lavar a cabeça? Sei lá. Eu lavo Uma vez a por exato. cabeça todo semana. dia, entendeu? Então, assim, às vezes a gente se prende, né? Eu me prendo, falar de mim, eu me prendo a história de não, tem que ser assim, tem que tomar banho todo dia, tem que lavar a cabeça todo dia. E às vezes eu não consigo perceber que a cabeça nem tá suja naquele dia. Por quê? Porque tem que ser 2 vezes por semana, ou nem precisa tomar banho naquele dia, sabe? Então, talvez isso tenha a ver também com o que a Fabi falou de estar no mesmo time, né? De estar naquela presença ali, não no. Porque foi muito bom. Eu comecei a assistir o vídeo da entrevista do Israel com a Anne Chloe e o Clinton. E logo no comecinho ela fala, parece que as mães entram, tem uma fita, né? A hora que engravida, liga uma fita. Então, eu acho que isso faz parte. E aí a fita, né, ela é completa, ela tem todos os cenários. Todos os cenários ela já tem aquilo que eu preciso fazer. Então, banho tem que ser todo dia, lavar a cabeça tem que ser 2 vezes por semana. E aí fica muito. E aí eu acho que perde o que ela fala no começo também, né? Perde essa diversão. Tipo, como eu me divirto no banho? Como o banho é uma coisa divertida? Não E sei, me aí você não veio. tá no time da criança, porque, tipo, se você fosse perguntar por que que você acha que ela tem que lavar cabelo 2 vezes por semana? É porque você quer, não é pro bem dela. Porque não vai fazer mal pra ela não lavar 2 vezes por semana. Aí isso que a gente falou no último encontro, pra mim foi incrível, assim, perceber sempre, tipo, qual é o propósito por trás. E a gente se engana muito, achando, tipo, não, o propósito de lavar 2 vezes por semana é pro bem dela, mas a gente tá contando uma mentira pra gente, que na verdade é pra gente proteger a nossa caixa que tem lá escrito que tem que lavar 2 vezes por semana. E aí, acho que Eu quando acho a que gente consegue chegar nesse lugar do propósito de um bem para as duas, tipo, cara, eu tô aqui para ser sua mãe pro seu bem, para te cuidar, para você ter saúde, para, né, para assim, pro teu ser fazer o que veio fazer na Terra. Quando chega nesse lugar, que é muito sutil, assim, mas nesse lugar as coisas fluem. Eu experimentei muito isso essa semana. Então, só que Muito. tem um limiar, né? Então, por exemplo, agora que tá mais frio, que sua menos, então assim, eu vi que eu precisava flexibilizar, então eu já comecei a flexibilizar um montão. Fiz um curso de Access sábado, que me trouxe ainda mais possibilidades. E aí, a facilitadora de Access, ela é até pediatra, né? Então ela falou assim, às vezes você fala assim, a criança tá super resistente, você fala, então tá bom, o pé tá muito sujo, vamos só passar um lencinho no pé e ali na pepeca, ali um lencinho no bumbum, só para dar uma limpadinha, e aí você vai dormir assim, beleza. No outro dia, é interessante que a criança tome banho, né? Ou, por exemplo, estamos num clima muito calor, aqui em Dayatuba faz muito calor. Então, assim, suou um dia muito, cabelo secou, beleza, vai assim mesmo. No outro dia, suou de novo, tá? Já aquela catinga, o cabelo duro. Porra, velho, precisa lavar. Se isso Sabe acontece com que você, se você fica suja e Não, fedida. ou não precisa lavar, sou eu de novo na minha caixa rígida. Então vamos fazer dread, mano. Vai sair, vamos dread, entendeu? Vamos Ô, Ah, lá. Sabe que Juliana, a minha deixa eu sensação falar. é que isso só vai, que você acha que eles só vão se cuidar se você falar. E por trás existe uma salvadora que acha que só vai acontecer se você fizer acontecer. Mas, tipo, se você ficasse com dread fedida, começasse a se coçar de sujeira, você ia querer tomar banho? E se acontecesse com eles? Tipo, e se você confiar que eles não são incapazes de se sentir, de querer se sentir bem?
E aí, se a Ó, gente fica sempre nessa salvadora, querendo fazer tudo por eles, realmente a gente apaga o ser deles. É tipo, são seres incapazes até de se sentirem sujos e de quererem se limpar. Porque eu tá preciso, na certo. verdade, é a salvadora criando sempre problema, criando pessoas incapazes para que a gente sempre tenha que salvar, porque isso alimenta o nosso gremlin. Eu Boa. queria trazer algumas questões. Eu sinto um pouco de medo de me posicionar nesse grupo e sinto um pouco de medo de estar nesse grupo também. Eu trabalho com famílias e crianças dentro de uma caixa tradicional, cada vez menos tradicional, e eu tenho medo, de cair aqui em um grupo que discuta aspectos que ainda para mim parecem negligência. Eu tenho uma situação, por exemplo, de uma criança com a sua mãe que apareceu no meu consultório 6 dias sem tomar banho, porque a mãe desistiu. Ela desistiu. Não é desse lugar que a gente está falando aqui. Eu compreendo isso. O discurso dessa mãe era: eu desisto. E ela virou para mim e falou: ela está há 6 dias sem tomar banho. E a criança, que na época tinha 7 anos, estava participando da sessão. E eu perguntei para a mãe: ela está há 6 dias com a mesma calcinha? Ela falou: sim, ela está há 6 dias com a mesma calcinha. E essa é uma história muito forte para mim, porque para mim isso é negligência, negligência da função maternal, parental, da responsabilidade com essa criança. Eu entendo que não é isso que a gente está discutindo aqui, mas eu tenho medo de que muitas vezes o nosso discurso nos empodere ou encoraje para entrar numa permissividade ou numa negligência do nosso papel. Muitas vezes a criança ela não tem capacidade mesmo, cérebro adequado, capacidade neurobiológica para poder tomar certas decisões. E algumas vezes eu ainda acho que a gente precisa fazer um papel de cérebro auxiliar, sabe? De decisão auxiliar para essa criança. Porque ela não tem capacidade de pensar nas consequências, às vezes, ainda. E ouvindo você, Juliana, o que dentro da minha caixa ainda me parece o mais adequado é tentar verificar como está a conexão de vocês nesse momento do banho, sabe? Eu sinto muito na minha experiência, eu vejo muito na minha experiência como mãe, que muitas vezes, quando acontecem essas batalhas, nesses momentos da rotina, é porque eu não cuidei de me conectar verdadeiramente, coração com coração, com as minhas filhas antes, sabe? Então, eu já vou tensa para aquele momento, eu já vou desconectada, eu já vou pensando no que aquilo vai me causar, no que eu queria, que aquilo fosse rápido, simples, e não é. E eu percebo que quando eu cuido um tempo antes de conectar, sabe? Conectar antes de corrigir, conectar antes de, né, de exigir, as coisas fluem melhor, sabe? Então, percebo que as crianças muitas vezes usam de reações inadequadas para nós, comportamentos que para nós parecem inadequados, porque elas sentem a quebra da conexão também, elas sentem essa imposição que a gente quer. E eu percebo que quando a gente cuida mais disso, que é o que você falou, me ajuda muito o que você falou, Fabiana, de estar no mesmo time da criança, sabe? Isso tende a dar resultados melhores, assim. É isso. Gratidão por partilhar, Amanda. Vejo que essa situação ela traz múltiplas camadas, né? É muito importante não ter o abandonar o barco, para mim, do lugar do amparador de espaço. Então, o amparador de espaço ele não pode abandonar o barco do lugar de estar amparando espaço para a criança. O exemplo que a Amanda trouxe é de abandonar o barco, né? Mas ainda existe um baixo drama sobre isso. Eu vou fazer um baixo drama, vou abandonar e minha criança está à solta. Então, é muito importante a gente entender que na educação arcana não é um jeito copia e cola para toda circunstância e situação. Circunstâncias e situações elas variam e o amparamento de espaço ele varia, o que você aplica varia. Então, como eu vejo nesse ambiente, para minha infância, as crianças, é um lugar onde você precisa deixá-la cometer um montão de erros, uma série de equívocos e colher as consequências por conta própria. Dentro, mas sempre com um limite. O limite é maior do que normalmente a gente dá, para mim, bem maior do que normalmente a gente dá. Mas existe um limite, não é o barco abandonado, sem limite nenhum. Então, para mim,
Se é um bebê, é minha responsabilidade que esse bebê não fique assado de forma nenhuma. Eu vou cuidar da higiene desse bebê, vou garantir que esse bebê não fique assado. Se a criança começa a crescer, ela começa a ter algum entendimento, alguma compreensão, tem ali, por exemplo, 7 anos, e não tá querendo tomar banho, ou não tá querendo trocar a calcinha, ou a cueca, é possível, sem abandonar o barco, eu oferecer a oportunidade, a experiência para essa criança, dela descobrir o que acontece se isso não acontece. O que acontece até de ter alguma coisinha, uma assadura, um incômodo, uma coisinha que vai ter que tratar. E aí, na hora de tratar, eu vou tratar com todo carinho, com todo cuidado, com todo o ambiente. E vou conversando com a criança durante o processo. Mas permitir que a criança cometa certos erros, certas coisas, descubra certas consequências de coisas que ela está muito afim de experimentar, ou de descobrir, ou de, não, eu não quero, eu não vejo sentido nenhum em tomar banho. Ok, tudo bem, que dali durante um certo momento da infância, um certo momento da adolescência, ela não tome e pegue as consequências disso, seja o fedor começa vindo, seja o couro cabeludo começa a ficar coisado, seja, mas sempre no ambiente, a diferença é sempre no ambiente de muito estar no time da criança sendo mais prático, isso significa. Quer dizer que você está do lado dela e fala, ok, você quer experimentar isso? Vamos experimentar. Mas a gente vai papear no meio do caminho sobre o que está acontecendo. Então a gente vai descobrir como está sendo. Então, ok, criança vai ficar sem tomar banho. Quer ficar sem tomar banho? Vamos ver quanto tempo ela quer ficar sem tomar banho. Vai passando os dias. Como tá hoje sobre o banho? O que que você está percebendo no seu corpo? Ah, não, mãe, hoje é dia 2, tá de boa, não tem nada. Dia 3, tá percebendo? Dia 4, ah, não, uma coceirinha aqui, mas não quero ainda, tá de boa. Dia 5, vai descobrindo. Você pode levar ela num. Existem umas maquininhas que eu acho maravilhosas, elas têm uns hiper zoom. Algumas pessoas fazem tratamento de cabelo, fazem. Eu não sei se alguém aqui já fez tratamento de cabelo e viu. Se você bota essa maquininha no cabelo, o cabelo ele não tá bem cuidado, o couro cabeludo, e a parte da higiene, do lavar com uma certa frequência e passar óleos tem a ver com esse cuidado do couro cabeludo, é uma cena bem chocante. Eu falo isso porque se tem um motivo que eu fiz minha mãe chorar na minha adolescência toda foi por banho. Eu, Israel, não tomei banho por muito tempo. Era muito difícil para tomar banho. Mas eu mentia, assim. Eu ligava o chuveiro, ficava assim. Aí eu passava uma água só assim no cabelo, e depois saía. Eu mentia muito, assim. Não gostava, não via sentido em banho. E por muito tempo, não fez diferença. Meu cabelo era lindo. Eu não cheirava. Eu nunca fiquei doente, nunca tive nada desse tipo. Minha pele era maravilhosa. E tava tudo bem. Até que eu comecei a fazer exercício quando eu cresci, já bem mais velho, já tinha passado de 18, já morava sozinho. Comecei a fazer exercício, o nível de testosterona aumentou e o cheiro começou a vir e eu comecei a tomar banho. Mas eu descobri e eu achei que nunca tinha nenhum problema com o meu couro cabeludo. Até que eu fui num lugar de tratamento de cabelo, que meu cabelo era sempre lindo, invejado pela leveza dele. E colocaram lá e eu fiquei chocado ao ver como era o meu couro cabeludo, após anos de não cuidar dele, né? Tipo, meu couro cabeludo era cheio de uns fungos começando a crescer e uma ressecagem ali, e umas coisas era bem feio, assim, parecia um pântano. E aí, depois disso, eu comecei a me cuidar completamente do meu cabelo, porque foi o impacto de perceber o que que era. Mas se eu tivesse tido a oportunidade na minha infância de nesse aspecto, ter tido minha mãe mais no meu time. E ela ter me levado para ver como era a consequência de verdade. Porque minha mãe também não sabia a consequência. Os adultos não sabem a consequência de verdade. Como eles querem ensinar para criança, eles nem sabem a consequência de verdade das coisas. Então, como você tá no time da criança e oferecer experiência é importante isso, Amanda, sem abandonar o barco. Você não abandona o barco. Mas você, junto com a criança, permitir que ela tenha, conforme certas amadurecimentos vão acontecendo nela, fazer experimentos com a criança, aonde ela consegue perceber a real consequência das coisas, e essa real consequência pode ser ficar doente, pode ser ficar com uma assadura, pode ser ficar com uma coisinha, pegar uma intoxicaçãozinha. Tá tudo bem a criança se arranhar, cair, se machucar,
Isso é importante a gente entender que tá tudo bem isso acontecer durante a infância e a adolescência. E é claro, a gente coloca um limite. Então, se a criança está correndo a partir de uma certa idade, em cima da mesa, em cima da cama, ela pode cair e pode se machucar relativamente feio, tudo bem. Tá correndo em cima da sacada? Nem fudendo. Entendeu? Então existem limites ou coisas, ok, tem um risco de morte aqui, e essa criança não está preparada ainda para isso? Não. Até certos, eu ouso ir até certos níveis tá tudo bem, até ela cair, machucar, pode até machucar um pouco mais feio. Tá tudo certo, mas eu aviso, ó, tem cuidado, ali tem essas consequências. Uma criança que ela quer ser com muitos limites demais e ela não pode explorar, ela vira um adulto sem coragem para explorar o mundo, que ela não explorou, não experimentou. Uma criança que é criada solta demais, sem nenhum limite, os pais eles não colocam, ela cresce do mesmo jeito, insegura também. Porque ela nunca pôde explorar, porque ela não sabia se o próximo passo dela ia ser perigoso demais ou não para ela. Uma criança confiante é uma que cresce com bastante espaço para errar e cometer equívocos, bastante, assim, realmente equívocos, ficar doente, de se machucar, de tudo mais, ficar com dor de barriga, pegar uma cárie, tem um certo nível que elas conseguem, que ela pode pegar, mas ainda assim tem limites para onde é perigoso demais passar. Então é importante para mim essa dança, mas essa exploração não é uma exploração abandonada. Não é, você não quer tomar banho, então foda-se, fica aí, problema seu. Não. Ok, vamos fazer esse experimento então, vamos descobrir junto o que acontece, vamos encontrar as consequências. E aí a criança vai descobrindo e ela vai pouco a pouco escolhendo, entendendo o que ela. Se você mostrar a foto de um pântano de couro cabeludo para uma criança e falar que isso na cabeça dela, eu te garanto que o pântano ela não vai querer. E aí pode ir encontrando uma dança e um pouco a pouco, aonde ela vai entendendo até onde ela quer ir com cada coisa, qual é o nível, qual a perspectiva, qual é o lugar. E é importante entender que tem coisas e coisas que a criança está pronta para entender consequências. Por exemplo, tem muita coisa que a criança está pronta de entender consequência desde mais cedo, como queda, como mentiras, como decisões, como escolhas. Tem coisas que precisam de mais tempo para a criança poder entender consequências, como, por exemplo, telas. Eu O pessoalmente sou açúcar bem. também, né? Coisas que são viciantes Sim, quimicamente. exatamente. Eu, por exemplo, sou bem estrito com isso, com telas, com açúcar, com uma coisa que é muito viciante, porque para crianças menores, assim, de adolescência para baixo, é demais, até adolescente, mas de adolescência para baixo, é demais para elas pensarem e conseguirem lidar com isso, porque a- isso é um negócio que vicia adultos, isso é um negócio que adultos não estão preparados para lidar com o Instagram. Adultos não estão preparados para lidar com a tela, adultos não estão preparados para lidar com certos vícios, com certas coisas. Então, é demais para o sistema nervoso da criança, é demais para a criança entender consequência, algo que consegue enganchar ou mexer no cérebro dela tanto quanto a dopamina de uma tela. Então, existem coisas que a criança ainda não vai estar preparada para perceber as consequências e lidar. Mas tem muitas outras coisas como higiene. É claro, bebê, não. 1 ano, 2 anos, não. Uhum. A partir disso, pequenas coisas para pequenas consequências, conforme a criança vai tendo entendimento, você pode explorar junto com ela. E aí tá, no caso de quando é pequeno, é importante de que a criança ela não tá contra você ou contra o seu time, ela tá descobrindo o que ela quer. Então aí entra muito isso importante, o como você oferece é muito diferente. Você fala, vamos tomar banho, você pega a criança, você tá atrasado, você fala, não, eu tenho 15 minutos para dar banho nessa criança, eu preciso dar um banho nela rapidão aqui. Vem cá, tá, pronto, 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 que eu preciso fazer isso, porque esse é meu trabalho, e nem quero fazer, mas estou fazendo, porque agora eu virei mãe. Poxa, que saco, agora que eu sou mãe, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Está pensando isso, quando você está enxaguando a cabeça da criança, que experiência ela tá tendo de banho? Como você pode querer que ela queira isso sendo um bebê, ou sendo uma criança, ou sendo um pai, uma mãe que nem tá presente, que tá ali fazendo de qualquer jeito, que tá ali. E a Não, sensação dela é que não só você não tá no time dela, mas é como se você não quisesse que o time dela existisse. Então ela vai é estar uma... mais forte ainda pra, tipo, mostrar que ela tá aqui, que ela, né? Então, É essa é que uma não é experiência. o caso aqui, tá, galera? Só para esclarecer, não é o caso aqui em nenhuma circunstância. Então,
Assim, eu ofereço muitas possibilidades de Eu estou fazendo uma reforma no banheiro deles para oferecer para eles mais possibilidades no sentido de Juliana, a conversa, regular água, um ela, chuveiro mais leve, sabe assim? Juliana, a conversa ela já saiu de ser sobre possibilidades para você. É, Agora ele é um espaço de descoberta sobre esse aspecto no geral. Não só para você, mas para todo mundo aqui e para a gravação. Então tá. não é mais só. Não é, as perguntas que a gente sempre trouxer, parte delas pode ser para a pessoa, mas elas é sobre explorar no geral, porque isso que a gente está descobrindo aqui não é só para gente, mas para quem está Tá. assistindo também, né? Então, Legal. sobre estar nesse time com a criança, ela é qual a experiência que você está dando de banho? Ou qual a experiência que você está dando de escovar o dente? Ou qual a experiência. Se você faz sem presença, sem cuidado, sem carinho, a criança não sente que você está no time dela. E isso começa a acontecer esse bloqueio desde pequeno. Então, a criança, o bebê ou a criança não vai ter resistência a higienes ou cuidados. Primeiro, se você não for exagerado, porque tem muito pai e mãe que é desnecessariamente exagerado. E segundo, se você fizer isso com foram lá, porque a criança quer amor, ela quer atenção, ela quer afeto. Se você dá para ela o banho, a higiene, o cuidado como um ato, não como uma lista de tarefas que você tem que riscar da sua listinha diária de tarefas de mãe, mas se você dá isso, ou de pai, mas se você dá isso como um ato, um momento de estar junto, um ato de carinho, um ato de afeto, então você por exemplo, quem de vocês aqui tinha experiência de quando apagava as luzes era muito legal, acabava, dava apagão em casa, aí você acendia velhinhas e ficava junto com a pai, com a mãe. Aqui, Jéssica, Fabiana, Adri, Kleber, Raquel, Camille. Que experiência gostosa, né? A gente lembra, caraca, uma coisa acontecia. E se isso era uma coisa que nossos pais criavam, um momento arquetípico que eles criavam com a gente, de carinho, de estar junto, de afeto no meio de uma situação diferente, que saía a rotina, que quebrava as coisas. Você pode fazer do banho esse momento. Você pode fazer o banho como se fosse esse momento, criar uma memória. Você tá ali, é um momento de presença, de estar junto, de carinho, de cuidado. Você faz como um serviço. Imagina você tá ali no seu dia, criança pequena, e uma hora chega assim sua mãe, seu pai, assim, com um brilho no rosto, com um sorriso no olho, fala, pronto, agora eu vou cuidar de você. Aí vai te pega, te dá um banho com toda a presença, com todo o carinho, te cuida. A gente pagaria para isso hoje como adulto, no spa, não é? Se você cria esse ambiente para a criança, é muito mais gostoso a diferença de como isso é feito. Você pega a criança, uma lista da tarefa que tem que fazer, vamos limpar aqui rapidinho, logo, porque eu tenho mais coisa para fazer. Entendeu? É uma outra experiência. Então, isso desde pequeno. E aí, quando vai ficando um pouco mais velho, é essa questão. Às vezes a criança pode cansar, ela não quer mais isso, ela quer experimentar algo diferente. É o que eu estava falando. Essa experimentação de permitir que ela colha as pequenas consequências disso e vá aprendendo sobre isso pouco a pouco. Eu quero falar uma coisa que tem que estar bem viva em mim, sobre a nossa necessidade adulta de mostrar o sucesso maternal em cima dos nossos filhos, no sentido de mostrar o quão essa criança está sempre limpa, o quão ela está sempre higienizada, o quão ela está sempre com uma roupa adequada, e parar para observar se isso não está sendo construído em cima da minha necessidade de mostrar essa minha qualidade, esse meu potencial enquanto mãe. E eu falo isso de um lugar de experimentação dos últimos anos meu, em cima do meu filho, que tem uma sensibilidade muito alta para o banho, para cortar as unhas, para lavar o cabelo, para colocar cueca. E dia após dia eu preciso experimentar novas formas de lidar com isso, porque ele chega na minha família, na escola, na rua, e ele não está com uma roupa adequada, e ele não está com a higienização adequada. Ele está com uma unha, normalmente essa unha está grande, normalmente essa unha está suja, e eu preciso passar por cima dos olhares, é, de olhares reprovatórios a mim, né, direcionadas a mim, ou até a ele, algum comentário, alguma risada, para eu poder sustentar essa experiência dele viver com aquela situação, né?
E não é que eu não esteja vigilante com os sentimentos dele, com as sensações dele sobre aquilo, mas eu tenho permitido que ele experimente essas sensações. E é uma coisa dolorosa para mim também, porque dói você olhar as risadinhas de lado, dói você olhar o olhar de reprovação para mim, né? Hoje mesmo a gente foi para terapia e ele quis ir com uma calça rasgada. Eu falei, meu amor, essa calça está muito rasgada. E aí ele me falou, mas eu não sinto frio mesmo assim. Eu falei, mas você não percebe que talvez você fica parecendo uma pessoa mal cuidada, que mora na rua? Ele falou, não, amigo. Eu falei, ah, quem sou eu para ligar? E lá vai eu com ele, com uma calça rasgada, um rombo desse tamanho, para terapia. E é um lugar, né, em que as pessoas olham mais de lado mesmo, porque parece que a mãe não está cuidando daquela criança que já tem uma situação difícil. E sustentar esse lugar de ele estar experimentando e para ele estar ok nesse momento é difícil para mim. E é difícil para a maioria, né? Então, eu queria trazer isso que está muito vivo, assim. Uma outra coisa que eu tenho feito há muito E tempo. rapidinho, eu quero ver outra coisa, mas só uma coisa sobre isso. É, praticando um pouco de fase 2. Eu vi que você criou uma história agora. A história de que ela é difícil. É difícil fazer isso, é Ah, difícil sim, sim, sustentar, é difícil lidar com os olhares. O que você sim. sente com essa história do é difícil? Eu sinto medo de ser julgada, Uhum. e de ser desqualificada, a minha maternidade, meu cuidar. Hum, E, e eu preciso estar sempre lembrando, nessas fases difíceis para mim, que é, que é isso que eu quero. Que eu quero uhum, que ele experimente. Que eu quero que seja tátil para ele. E como ele é uhum, uma criança que apresenta muitas sensibilidades, uhum, o sentir para ele é difícil. Ai, não queria usar isso. Mas o sentir para ele é como se fosse um volume muito alto. E que eu percebo que quando ele sente, por exemplo, essa questão da unha já é algo que está incomodando ele, então ele começou a me pedir para cortar a unha. E eu achei isso incrível, porque aí eu mostro para ele que aquela mão machucada foi por causa da unha grande. Que aquela dor de barriga que deu nele pode ter sido por causa da unha grande. Aí eu mostrei um vídeo em que o cientista tira a sujeirinha da unha, coloca no microscópio, e tem uns bichinhos mexendo, e ele falou, nossa, então é isso. Eu falei, é isso, filho. Então ele ficou com nojo. Mas que isso levou anos para eu construir com ele, né? É, então, sim, eu tenho medo dos olhares de reprovação que questionam o meu maternar. E maternar nesse cuidado de permitir que a criança experimente o mundo conforme o que ela é, conforme o que ela traz de si, mexe num lugar muito forte em mim, que foi uhum, da negligência. Eu vim de um ambiente de negligência, eu vim, então, de novo, essa história, né? Eu vim uhum, de um ambiente de negligência em que as pessoas que estavam comigo não davam conta de cuidar de mim. uhum, Então, eu fico com medo de entrar nesse lugar de não estar dando conta de cuidar. Mas uhum, eu sinto que é consciente isso. uhum, Eu quero que eles experimentem isso com o meu suporte, com uma, é, acho que é isso, com o meu suporte de mostrar, olha, tá vendo como é ruim? E aí eu já passei, Ju, alguns dias sem lavar o cabelo pro meu filho cheirar o meu cabelo. Aí, e como ele tem essa sensibilidade aguçada, ele chegava perto de mim e tinha repulsa, ele falava que tá cheiro ruim. Eu falei, tome, meu amor, porque não lavei o cabelo? E aí eu ajudo ele a construir tudo isso, né? E eu tô muito emocionada porque são histórias difíceis de contar e de construir com eles. Principalmente com esse meu filho, que não é tão obediente quanto o outro. O outro é muito obediente, só manda tomar banho e ele vai. Mas esse não, e esse é o que mais me ensina, né? Permitir que ele não use cueca. Chegou em um ponto em que ele estava fazendo escalada e que eu vi as partes íntimas dele e eu filmei e mostrei que olha o que acontece quando você não usa cueca, né? Então as pessoas podem estar vendo, isso é delicado para você, né? Outro dia ele subiu um macacão
de frio e prendeu no pênis. E aí eu falei, de novo, é por não estar de cueca, né? Então, assim, são situações que, pela minha história e pela história de tantas pessoas, parece mesmo uma negligência, mas eu não sei se eu posso dizer isso, é uma negligência assistida, é um descuidado assistido, sustentado, consciente, não a ponto de deixá-los desamparados, mas é assistido isso, sabe? Uhum. É o mais tão importante isso, assim, Indri, porque esse filho seu, ele tem o centro dele. É importante que você sempre garanta que ele mantenha o centro dele. Porque se ele não faz as coisas porque você disse, então ele tá com o centro dele. E isso é tão Sem especial dúvida. que ele aprenda é tão especial que ele aprenda e ele tome as decisões por conta dele, por conta de descoberta, porque isso faz com que quando ele cresça, ele não seja só alguém que vai obedecer o chefe no trabalho porque o chefe no trabalho tá mandando e é isso que paga o salário, entendeu? Tipo, não, esse vai ser um jovem que vai ter a chance de criar algo novo, de criar uma nova cultura, de criar algo diferente, de não ser só alguém que obedece porque diz que tem que ser feito, e alguém que não vai comprar bullshit dos outros. Os vão falar uma história na cabeça dele e não vai comprar porque ele vai comprar aquilo que ele acreditar, aquilo que ele vê, aquilo que ele perceber. Isso é muito, muito, muito importante e muito valioso, assim, Indri. E eu aprecio muito o que você está fazendo, esse trabalho de ir gerando pequeno. E é isso, quanto, assim, para mim é um gol. O meu feedback para você nesse sentido é um gol. Quanto mais você puder oferecer esse ambiente de descoberta e mostrando para ele as consequências das coisas, o único bip que eu tenho, o único convite que eu tenho é que a forma como você faz, ela ainda parte um pouco do lugar do certo e errado. Você está querendo provar para ele que o que ele está fazendo é errado. Então, o método para mim de mostrar e experimentar é coisa, eu tenho um gol para ele, mas o lugar que tá vindo ainda de provar certo e errado, eu te convido a trabalhar, a notar esse aspecto e você trabalhar nesse aspecto entre o certo e o errado. Que não é errado não usar cueca, não é errado ficar sujo, não é errado ficar doente, não é errado infeccionar a ferida, não é errado ficar assado, não é Só tem uma errado Ou tá consequência, mal né? Tem não vestido. é, consequência. não é errado pegar uma intoxicação alimentar, nada disso é errado. Isso são só diferentes consequências que a gente tem para diferentes ações que a gente toma. Então, o convite que eu tenho para você é abandonar esse lugar do errado e do certo e, e poder levar ele mais e levar ele para um lugar de simplesmente descobrir as consequências das coisas, ponto. Não é sobre errado e certo. É tipo, olha, se você não usa a cueca que você Sim. escala, pode ficar aparecendo em suas partes íntimas. Isso não é errado. Se você quiser continuar, tudo bem. Só para isso que você saiba que essa é a consequência. E aí você escolhe, você quer ter essa consequência ou não? E realmente entender que coisas têm consequência, ele tem a possibilidade de escolher e a liberdade de ir escolhendo pouco a pouco e transformando. Porque se você martela muito, que nem nossa cultura, essa coisa de certo e errado na criança, a gente cria adultos, cria seres humanos mais manipuláveis. Porque é isso, né? Ele entra na próxima religião que tem uma certa ideia de que é certo e de que é errado, ou no próximo grupo que tem uma certa ideia do que é certo e errado. E aí ele vai fazer as coisas que são certas e não fazer as coisas que é errado, mas a partir entregando sempre para uma ideia de certo e errado, que alguém tem ou que um grupo tem. E isso leva pessoas a serem muito manipuláveis, ou muito dobráveis, o que é diferente. Alguém que cresce mais na realidade, entendendo que as coisas têm consequências, não é mais sobre ser certo e errado, é sobre consequência. Foda-se que na legislação do meu país é certo matar alguém se for numa guerra contra o outro. Isso tem consequências X, X e Y e eu não quero dessas consequências, independente se falam que é certo ou não. O foda-se que dizem que é errado, foda-se que dizem que é errado, por exemplo, eu sair da escola, ou eu criar uma alternativa à escola, ou eu fazer uma outra coisa. Teoricamente, na lei, isso é errado. Mas foda-se, porque tem outras consequências e eu sei as consequências que eu quero seguir, ou que eu quero criar para minha vida. Então você tira desse campo de manipulação de certo e errado e você entra num campo de consequências reais. E aí ele consegue. E isso que é sabedoria. Sabedoria é na. Porque como pode que existem pessoas que a gente lê do passado até hoje, né? Pessoas das quais a gente aprende. Como que a gente aprende tanta coisa de pessoas do passado? Pode. O ser humano não evolui. A gente está falando que a gente estuda pessoas que
que estavam na época onde não tinha carro, onde não tinha internet, onde não tinha nada de carro, onde não tinha. Algumas mal tinha livros, mal tinha livros, mal tinha livros, não tinha escolas, não tinha faculdades, não tinha. O pessoal ainda tinha reis, ainda apedrejavam gente na rua, ainda, sabe, aconteceu. E a gente estuda, a gente aprende coisas de pessoas de lá. Como pode? Como pode que a gente aprenda coisas de pessoas tão atrás em civilização, sendo que a civilização supostamente tem tantas novas coisas agora, novas possibilidades? Porque essas pessoas eram pessoas que eram, as das quais a gente realmente aprende, eram pessoas sábias. Sábias no sentido de que elas navegavam na realidade. Elas entendiam elas aprendiam sobre as consequências das coisas reais e tomavam decisões baseadas nisso. E por que elas eram tão diferentes, e por que elas se parecem com os sábios de hoje, mesmo sendo com décadas de diferença, mas eram tão diferentes das pessoas da sua época ou da sua era, porque as pessoas da sua época elas estavam dançando nessa coisa do certo e errado, nessa coisa do que a massa pensa. Elas sempre indo, elas aprendiam e iam na direção do que a massa pensa, enquanto as pessoas com a gente aprende eram pessoas que iam na direção do que a realidade me mostra. Quais são as consequências que a vida me apresenta e as escolhas que eu quero tomar. Então você abre espaço para a sabedoria se desenvolver quando você navega com a criança não mais num lugar de certo e errado, mas num lugar de consequências e quais consequências quer escolher. Eu acho E que eu um ponto pensei nessa. importante aí é exatamente a ideia do que a gente tem de consequência, né? Consequência como sendo uma coisa ruim, ou uma coisa errada, ou uma coisa mal. A consequência é o mal de um ato, né? De uma ação. E não, consequência, na verdade, ela é neutra, né? Ela tem uma consequência que pode ser boa ou ruim, dependendo do seu ponto de vista, e é isso que vai mover você à sua escolha. Então, eu acho que para mim, o que ficou de legal aí é isso. Não é consequência ruim. Existe uma consequência, ponto. Você quer ter essa consequência, você escolhe. Se você não quer ter essa consequência, você não escolhe. Fim. Uhum. Tem uma E coisa não tem importante. consequências que você deveria escolher, nem consequências que você deveria não escolher. São só É, exato. consequências. Ponto. E tem uma coisa importante para mim aí nessa síntese que é da maturidade da criança, né? Tem coisas que a criança ela tá pronta para escolher e lidar com as consequências. Isso é uma coisa que me ajuda muito. Essa criança está pronta para, ela tem maturidade para lidar com essas consequências? Porque se ela não Uhum. tiver, é uma responsabilidade minha, né? Eu preciso fazer isso. E Uhum. conforme ela vai Sim. crescendo, ela vai dando conta de Sim. lidar com mais consequências. Exatamente. E aí eu E, e, vejo E aí eu e- vejo que é muito sobre estar no mesmo time da criança para compreender também quem é a sua criança, né? Porque até a questão do limite, da extensão do limite, tem a ver com você perceber quem é a sua criança, as necessidades dela, né? O centro dela. Então, para cada criança, eu que tenho duas filhas, imagino que vocês também, muitos aqui tenham mais de um, a gente percebe que algumas ações são possíveis com uma criança, outras ações são diferentes com a outra criança porque a gente percebe quem aquela criança é em essência, assim. E aí, nesse sentido, antes até, quando eu ainda estava escutando a Juliana, uma coisa que me veio também é que, no meu ponto de vista, tem encarnado cada vez mais aqui na Terra crianças com processamentos sensoriais diferentes. Exato. Cada vez mais a gente que trabalha com crianças tem visto isso, né? E eu escuto muito de algumas crianças que eu atendo, a dor de algumas sensações que pra gente são banais e normais, como por exemplo, um barulho, ou uma etiqueta, ou um toque, aquilo parece que tem um processamento em um lugar, uma sensação completamente diferente daquilo que a gente tem como, sabe, o que que causa um barulho. Então, muitas vezes as crianças falam, quando me tocam, dói. É uma dor física. O barulho causa um processamento diferente. Então, também isso que você está contando, Dri, isso que você está contando, Juliana, né, de uma água que cai na cabeça, assim, às vezes também é importante a gente compreender que às vezes aquela criança está sentindo aquela sensação de uma forma completamente diferente de como a gente sente, sabe? Um processamento, uma via diferente de processamento. E isso é importante para que a gente tenha sensibilidade, para entender que o que às vezes não causa nada, né, em nós, pode estar causando uma dor mesmo, física para Uhum. aquela criança.
E Sim. fantástico você ter trazido isso, Amanda, porque no primeiro encontro eu falei um pouco sobre os transtornos, aí até o Israel trouxe, né, uma coisa interessante de hoje em dia a gente coloca muito labeling em tudo, né? Mas para mim os labelings eles estão funcionando a partir desse lugar de tipo como é que eu posso lidar, porque é uma coisa diferente. Então assim, os meus dois filhos, eles apresentam coisas, entende? Então, o meu filho tem hiperreatividade sensorial, ele tem um transtorno de desenvolvimento de linguagem. Eu vejo a minha filha com um pouco dessa sensibilidade, principalmente de olfato e algumas coisas, e eu descobri esse fim de semana também nesse curso de Access que algumas crianças têm sensação de afogamento quando a água cai nos cílios. E eu não sabia isso. Então ela me ofereceu uma outra possibilidade, deixo aqui registrado para outras mães que sofrem com a mesma coisa, que é de repente colocar um paninho nos olhos, né, um paninho para que possa tomar o banho e a água não cair nos cílios. Porque isso daí é o que traz sensação de afogamento. E ela não consegue colocar a cabeça para trás porque também tem alguma coisa de praxis que afeta a sensação de estou em equilíbrio ou em desequilíbrio. Então, para mim, vai para esse lado, entendeu? Então, assim, eu sou uma buscadora e eu fico buscando recursos para reconhecer o que acontece com eles, para ver se eu consigo funcionar a partir também de um outro lugar. Porque eu também tenho algumas experiências parecidas com a Adriana. Eu Hum. queria trazer mais uma possibilidade sobre isso que está me vindo. Camille, deixa eu só trazer uma parte rapidinho que a gente vai começar a se ilustrar pro final, então você consegue trazer um pouco mais focado e direto, eu vou trazer também, e a gente vou Sim, precisar sair também hoje. Te sim, falo. obrigada. Que é sobre a minha sensação é que as crianças apresentam muitas vezes portal para nossa própria infância, para coisas que aconteceram na nossa própria infância e a gente não lembra com a mente linear, mas está registrado no corpo. Então, às vezes, esses comportamentos gigantes, essas sensibilidades, eu voltei em alguns processos emocionais meus onde eu sentia que, tipo, tinha alguém penteando meu cabelo e estava nem aí para o que eu estava sentindo. Então, quando a criança está na tua frente também expressando coisas grandes, deixar aberta a possibilidade que isso pode ser um espelho para ir para um processo teu e resgatar uma parte da tua própria criança que está lá e que sentiu isso e não foi acolhida. Eu queria Não. falar uma coisa, dá tempo, Israel? Proponho você guardar, porque precisa ainda fechar aqui. Eu quero falar uma coisa e quero fechar para a gente poder dividir tarefas antes Uhum. de espalhar. Um, três anotações só finais, Juliana, sobre isso. Primeira, você, o que eu estou observando é que você pega muita coisa de fora para trazer para suas crianças. Então é que nem o papel do educador arcano, como eu falo, é essa coisa do permacultor, né? E é que nem você fosse uma permacultura que você vai ler, você vai colher com outras pessoas dicas sobre como cuidar das plantas, aí você traz e você testa essas dicas na criança. Só que isso é você trazer coisa de fora para dentro da criança. E a proposta que eu tenho para você é outra. Abandona essas coisas que você está vendo. Para de procurar coisa fora sobre como lidar com a criança, ou qual nome tem, ou qual coisa é. E escuta mais, descobre você as coisas que ela precisa. Não pega coisas de fora para tipo para fazer com ela ou para colocar com ela, mas escuta os seus filhos especificamente e abre mais os ouvidos para escutar eles do que para testar coisas de fora neles. Então, ok, você vai dar o banho. Vai como um ambiente de descoberta, você vai descobrir o que está acontecendo. Você não sabe o que está acontecendo. Ninguém te deu a resposta do que está acontecendo. Ninguém te deu. Você não sabe. Chega aberta para escutar o que essa criança na minha frente está apresentando. Escutar não só com o corpo intelectual, com todos os seus cinco corpos. O que essa criança está apresentando? O que ela quer? O que você quer? O que você está sentindo? Raiva, raiva por causa disso. Por quê? E você vai ouvindo e não só ouvindo o que ela diz, mas ouvindo também o que ela diz com outros corpos dela. E aí você vai entendendo que especificamente ela é muito perigoso quando a gente fica pegando coisas de fora para aplicar na criança ou para colocar na criança, que é como se a gente quisesse que a planta se comportasse de acordo com o livro de estudo de plantas que a gente viu. Entende? Não, a planta ela veio para se comportar do jeito que ela é, do jeito que ela nasceu para ser. A gente vai descobrir. A gente não tem a resposta e vai lá aplicar nela.
A gente vai ouvir ela e ir, enquanto escuta ela, criando o ambiente que ela precisa para dar os próximos passos. Então, esse é o primeiro convite que eu tenho, assim, não só para você, Juliana, mas para todo mundo. A gente está descobrindo ideias aqui, sim. Cada um de nós aqui tem repertório de outras coisas, sim. Mas sempre que a gente for relacionar com a criança, na próxima birra, na próxima manha, na próxima coisa, se esvazia de tudo que você tem, tudo que você sabe, tudo que você conhece, tudo que você entende, todas as coisas que você já sabe. E chega vazio, centrado antes de com o impulso de ir para agir com o ouvido aberto, bem de todos os cinco corpos, para você ouvir a criança e ouvir o que ela traz e ouvir o que ela apresenta. Então, o permacultor, quando ele chega para trabalhar numa planta, ele não chega às 5 da tarde, já fazem 3 dias que eu reguei, vou pegar o meu livro aqui, meu livro diz que a cada 3 dias, às 5 da tarde, eu tenho que plantar, então eu chego rapidão, boto a água, não importa, tipo, não, é hora de botar água, eu li que é assim, então é hora e eu boto a água ali. Tem permacultor que faz isso, mas é um permacultor medíocre, é um permacultor que está seguindo o livro ao invés de ouvir a planta. O convite que eu tenho pra gente não é, a cada 3 dias bota água às 5 da tarde, vou lá botar. Não, fecha o livro. Ok, você tem essa informação, então você sabe que a cada 3 dias você pode checar, porque você tem essa informação que te ajuda. Mas, o permacultor, ele chega lá na planta e a primeira coisa que ele faz, o permacultor de verdade, ele escuta a planta. Ok, onde tá a folha dela? Tá como? Qual a textura da folha? Tem área seca? Como foi o clima esses dias? Como tá o solo dela? A terra, ele toca a terra. Como tá a terra? O caule, será que tem uma coisa nova que ela tá me pedindo? Será que é uma coisa nova para eu testar? O que que ela precisa? Quanto de água ela precisa? Foda-se que o livro diz que é tantos litros de água. Se eu tô ouvindo ela e sentindo ela e vejo que eu percebo, agora essa quantidade aqui é o que ela precisa, ou ela não precisa agora, entende? Então, é esse o convite que eu tenho, assim, de chegar mais aberta para ouvir e você inventar a educação que seus filhos precisam, e não você aplicar uma educação externa neles. O que a gente está fazendo, a educação arcana que a gente está descobrindo aqui não são formas de educar uma criança para você aplicar. É um treinamento de aprimorar, expandir as possibilidades que você tem, expandir a sua matriz interna como um parador de espaço, como permacultor de crianças, para você poder inventar para a sua criança, para a criança específica que está sob seus cuidados, a educação que essa criança precisa. Então é um pouco nessa direção assim. E queria reforçar aqui o convite que a Camille fez algumas horas atrás, ou minutos atrás, enfim, que é de fazer a prática de completar emoções incompletas com as crianças. Essa ideia que você apresentou lá no começo, Juliana, de não sentir, eu quero não sentir para ser uma boa educadora, eu vou aqui e não vou estar sentindo nada e vou estar adormecida. Você ter tentado fazer isso no começo, é o que faz com que você exploda hoje, não é? Porque você muitas vezes ela falou e você reprimiu a raiva que você estava sentindo, reprimiu o incômodo que você estava sentindo, e isso está acumulado em você. E isso faz com que você exploda mais rápido hoje. Todos os nódulos emocionais de raiva que você tem com ela sobre isso. Então, é, é- não é problema dos nossos filhos ou das crianças que a gente cuida, a gente ter reprimido a nossa raiva, ou nosso medo, ou nossa tristeza durante anos com eles. Não é o problema deles. Esse é o seu problema. É o seu problema. Então você cuida disso para isso não transbordar neles. Então hoje você hiperreage, Juliana, com ela, que você tentou se reprimir, ou segurar, ou acumular. Então, convida esse dinâmica que a Camille falou. Você pede por. A gente pode fazer isso no próximo encontro. Se alguém anotar, a gente faz isso no próximo encontro, seria maravilhoso. A gente completa comunicações incompletas com as crianças. Então, alguém pode anotar isso e lembrar? Próximo encontro pra gente fazer? Sim? Eu. Camille? Tá bom. Então, Camille vai anotar. Próximo encontro a gente vai fazer isso. Completar emoções incompletas sobre isso, para a gente não acumular. E só sem sair, Dri, talvez tenha uma emoção no que você trouxe do seu passado, sobre o medo, sobre o ter sido negligenciada e todo esse aspecto. Um processo de cura emocional, se você fizer, vai te ajudar muito para você não misturar isso hoje com, com, com a educação do seu filho.
Que o que ele precisa não é o que você não teve. O que ele precisa é o que ele precisa. Independente do que você teve ou não teve. Ou independente do que em algum momento você jurou que você jamais ia fazer, ou jurou que ia fazer diferente do que os seus pais fizeram. Isso não é o que ele precisa. O que ele precisa é o que ele precisa e você vai descobrir. E aí, fazer o processo de cura emocional ajuda a você limpar, tirar o você da equação, para você ser um permacultor neutro, né? É que nem você não ter bebido água suficiente na infância e querer tacar água pra caramba na planta, sem saber se a planta é o que ela precisa especificamente, né? E uma última palavra, Juliana, a palavra que você usa, insuportável, ela é a palavra, ela parece uma palavra gatilho para você entrar em baixo drama. Então, quando você fala isso é insuportável, ou isso não dá, isso é insuportável, é fazer dois sentimentos. A história que você usa, que cria um montão de raiva, que cria um montão de coisa, e começa o baixo drama. Então, convida você a ter esse olhar com a história que você cria sobre isso. E essa palavra faz com que não exista possibilidades, né? Que nem a palavra Sim, impossível. exatamente. Exatamente. Tá. Vamos fechando o espaço de hoje. Que legal que a gente esteve aqui juntos. Que gostoso foi esse ambiente. Vamos separar as tarefas para a semana agora aqui rapidinho juntinhos. Precisa de alguém para subir a gravação no YouTube com Posso título subir? e legenda. Que você, alguém que quer? Você quer subir ou você pode subir? Eu quero subir. Tá, mas uma, não, uma proposta só, porque eu tenho essa resistência sobre a gente ter muita gente com acesso ao canal do YouTube. Uhum. Eu queria propor continuar. Você Eu, toparia, Juliana? eu topo. Tá, melhor fazer uma assim para manter, mas vai ter mais tarefas, Kleber, não se preocupe. Você quer trabalhar, tem trabalho para fazer. Tá. Juliana sobe a gravação, Isso, fechou? isso, É, aham. Camille, eu queria propor se você consegue pesquisar e entender o que que precisa fazer para passar a conta do YouTube para um novo e-mail. Sim, pode ser? Essa tarefa? A conta principal, isso? Passar a conta do Educação Arcana para um novo e-mail. Consegue Sim, fazer isso? sim. Tá, eu vou criar esse novo e-mail, então. E aí a gente conversa para ter passagem. É, Amanda, meio desenho que você fez pro primeiro, você estaria disponível para só editar o texto e o título e ser a arte pro segundo? Também? Não sei se a Amanda tá presente ainda. Sim, eu estou disposta. Sim, legal, tá? Então já tem vídeo subido, já tem capa, tem novo e-mail, tem troca. Mais tarefas que precisam. Anotações do que aconteceu hoje e revisar esse documento e ele ficar bonitinho, organizado. Então, pelo menos duas pessoas, pode ser três também, que queiram. Quem quer fazer esse papel? Eu posso. Eu quero Kel, fazer. Dri, Kleber. Ok. Você quer também, Fabiana, ou essa semana não? Não, essa semana não. Ok. Três maravilhas. Então, Kleber, Raquel e Dri. Maravilhoso, vocês cuidam disso. Aí vocês, um de vocês começa, conversam lá no grupo. Um de vocês faz o primeiro. A primeiro pá, e os outros adicionam. Mas tentem fazer bonitinho, que nem a Fabiana fez. A Fabiana fez uma diagramação bem bonitinha, aí vocês veem lá o que ela fez e vocês fazem nessa direção, melhorando, cada vez a gente vai melhorando. E Como eu fiz, só pra falar, eu sempre botava, tipo, uma linha quando terminou a ideia. Então ficava como pedacinhos de se eles ideias. lerem lá, eles conseguem ver. Se Tá. eles lerem lá, eles conseguem ver. Você pode enviar de novo, Fabiano? Porque como eu entrei agora no grupo, eu perdi esse histórico. Só para eu ver, e aí eu Posso. quero fazer esse primeiro documento e depois as outras pessoas adicionam. Ok. Posso. Tá, Vou. legal. É, você, Fabiana, e você, Jéssica, tem alguma coisa específica que vocês gostariam de fazer, que vocês vejam que é necessário essa semana para a próxima? Qual que é a ideia, tá? A ideia é sempre, conforme tem mais gente, tem coisas básicas, logísticas que a gente precisa fazer, tipo essas que a gente vai precisar fazer sempre, YouTube, coisa assim, mas tem espaço, porque o meu sonho é que a gente faça esses encontros e depois daqui nasçam criações. Tipo, um videozinho de 2 minutos sobre uma descoberta que alguém aqui faz e compartilha. Ou um artigo, que pode ser um artigo de, sabe, 3 minutos de leitura, ou 4 minutos de leitura, 5 minutos de leitura, que compartilha um aspecto específico do que foi feito aqui. Então, é, deixo aberto, assim, até alguém que já pegou uma tarefa logística, mas quer fazer. Quem é que gostaria de fazer alguma criação para fora sobre o que a gente viveu aqui essa semana? Nossa, hoje eu fiquei com vontade de escrever sobre. Eu falo aqui ou só falo que eu fiquei com vontade?
Dá tempo de. Fala curtinho, só curtinho. Uhum. Tá. Fiquei com vontade de escrever um artigo sobre como a gente pode, sobre como não é o que a gente faz, mas sim a nossa presença. Porque a gente pode estar no time ou não estar no time e fazer a mesma coisa, tipo, não deixar não dar o banho, e um é estar no time e outro não estar. Você Então, escreve esse trazer artigo, essa. então? Sim, mas eu não sei se eu vou. Eu vou demorar mais que uma semana. Tá, mas vai fazendo ele. O importante é Tá ele bom. ser feito. Tá Aham. Eu bom? Israel, também o que quero. eu sinto que falta, o que eu gostaria que a gente fizesse é o drive. Então, você vai Eu vou fazer o fazer com o e-mail, né? e-mail. Bota Uhum. nesse drive. Com o e-mail eu vou fazer o drive. Quando eu for criar o Então, e-mail, eu vou criar o drive. tá. E aí, as anotações que a gente vai fazer, a gente vai, tipo, colocar dentro desse drive ou eu faço no meu e boto compartilhado com esse drive? Por enquanto vão fazer, o Kleber e a Adri vão fazer onde der pra eles fazerem, a Raquel, e aí depois a gente vai passar todas elas pro Drive, assim que eu criar, pra semana que Tá, vem. legal. Tá bom. Mas alguém tem alguma criação específica que queira fazer? Ficou Eu inspirado pra quero, criar? quero Ok. fazer um artigo aí sobre fase um, fase 2 do sentimento Legal. e sobre reprimir e não reprimir os sentimentos para poder amparar espaço como permacultor. Legal, máximo, legal. Tá, eu tô criando um site pra gente, e a ideia é quando ele ficar pronto, ele ser um lugar onde a gente sempre vai poder botar nossas criações, artigos, vídeos, tudo que sair daqui vai ser um portal sobre esse assunto. Então, eu tô muito feliz que a Top. gente crie coisas pra preencher o site. Tá, maravilha. É isso. Se mais alguém tiver algum impulso, coloquem, tá Eu bom? tenho uma sugestão de reflexão, que é como a gente pode guardar esses vídeos, tipo essas gravações e futuros vídeos, que não fiquem só no YouTube. Isso é uma coisa que eu sempre penso assim, porque um dia o YouTube pode morrer. Ah, tá, tá. É, acho que uma possibilidade é, além do YouTube, subir eles no Drive também, numa pasta, né? Aí um dia vai precisar pagar o Drive, mas ainda não é o dia, então. É, um dia, um dia. Quando chegar o dia, vemos o que fazemos. Tá bom. Tá bom. Tá. É isso. Maravilha. Obrigado, viu, gente? Amei estar aqui Obrigada com a vocês. você. Um beijo e um Beijo, abraço. gente. Tchau, Tchau, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.